Essa apresentação de hoje traz um pouco da experiência que a gente tem no nosso ambulatório lá na universidade, e eu começo mostrando imagens de um projeto que a gente teve a oportunidade de compartilhar, de participar no ano passado. Esse projeto foi idealizado pelo professor Alexander Roskell, da Universidade de Nova York, e um colega querido, parceiro nosso de pesquisa, de outros trabalhos, onde ele queria trazer pacientes de todo mundo, mostrando as faces das pessoas que se trataram de câncer de boca. Então, isso a gente tem aí, o primeiro paciente é um paciente da Índia. Esse projeto foi pensado junto com outros professores e tem participação de várias pessoas no mundo. Então, o primeiro foi da Índia, o segundo paciente da Inglaterra, junto com o professor Saman Varakunasuriya, que é de lá da Inglaterra, o terceiro paciente de Nova York e a quarta paciente de Milão. E se todos esses sítios foram fotografados por um casal de fotógrafos assim, de nível internacional, são fotógrafos suíços que Ross teve a oportunidade de conhecer em Nova York e que toparam demais assim, a ideia do projeto, e então viajam de forma voluntária, fazendo esse projeto eventualmente quando ele acontece. E esse aqui no Brasil, em Recife em particular, no ano passado, em julho do ano passado, fazendo um ano agora, a gente teve o retorno do projeto após a pandemia. Então foi o primeiro sítio que voltou a ser fotografado após a pandemia, e a gente vai depois comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, e o que a sensação que a gente tem é que o câncer bucal, ele apresenta hoje diversas campanhas. A gente tem o Maio Vermelho, que acabou agora, tem o Julho Verde também, que é no próximo mês, temos a campanha nacional de prevenção do câncer bucal em novembro, temos o Dia Mundial do Câncer, temos o mês do câncer, de combate ao câncer de boca em abril, lá mais para os Estados Unidos. Mas apesar de todo esse esforço e de toda essa intenção de mudar esse cenário, a impressão que a gente tem é que a gente continua realizando o trabalho de Sísifo, né, que é um mito onde ele foi castigado a ter que carregar uma pedra ao redor de um monte, e quando ele estava próximo do topo do monte, essa pedra caía, rolava para a base, e ele tinha que fazer isso eternamente. E a sensação um pouco que a gente tem é que, às vezes, esse é um trabalho que a gente não sai muito do lugar, talvez porque a gente esteja fazendo de forma inadequada. E mais recentemente, agora no primeiro semestre, eu tive a oportunidade de participar de um evento em São Paulo, do Grupo Brasileiro de Câncer de Cabeça e Pescoço, onde eu fiquei bastante, era um grupo que eu já ouvia muito falar, mas eu nunca tive a oportunidade de interagir com eles. E é um grupo muito profissional, temos muitos médicos, temos dentistas, fonos, fisioterapeutas e profissionais de áreas ligadas ao tratamento do câncer, particularmente do câncer de boca, e eles conseguem ter acesso a fomento de pesquisa, ter acesso à interação e apoio mútuo. Acho que é uma alternativa bem interessante que a gente tem para lidar com essa doença. Nessa apresentação, então, eu fui pedido para fazer uma definição, um panorama epidemiológico, falar um pouco dos fatores de risco e do diagnóstico e do tratamento do câncer de boca. Com relação a esse primeiro aspecto, eu queria comentar primeiro o que é câncer. Aparentemente, a gente sabe o que é câncer: é um tumor maligno, e é um conjunto de células que cresce e que pode eventualmente causar metástase. Isso é o conhecimento básico que a gente tem. Mas, para vocês terem ideia, há 20 anos atrás, no começo dos anos 2000, foi a primeira vez que esse artigo foi publicado, chama The Hallmarks of Cancer, as bases os principais marcos do câncer. E ele resumia, naquele momento, todo o conhecimento que se tinha sobre o câncer. Foi um artigo de revisão por 2 pesquisadores americanos, e foi o artigo, até hoje, eu acho que é o artigo mais citado da história, para vocês terem ideia. Então, ele definiu o que é que a humanidade entende como câncer. E ele tinha 6 características que eram compreendidas como características necessárias a uma célula maligna.
Isso foi atualizado 10 anos depois pelos mesmos autores, e a terceira atualização foi feita em 2022, apenas por um deles. O outro veio, eu não sei se aposentou, se faleceu, mas não participou dessa terceira edição. E a gente vê que ganhamos uma série de outras características que são entendidas como chaves para uma célula se tornar, para um tecido ser considerado como câncer, e que levam também a direcionamento de novos tratamentos. A partir do momento que a gente entende melhor o que vem a ser o câncer, a gente pode também, e as características de funcionamento dessas células, é possível também direcionar novos tratamentos para causar ou para combater o tumor de uma forma que não era possível antes. Um exemplo disso é aqui onde tem um foguinho aqui no laranja, não sei se eu consigo apontar, eu acho que não aparece aqui. Essa inflamação produzida pelo tumor, e é uma característica que a gente, não diretamente a inflamação, desculpa, a evasão da destruição imunológica, né, esse roxinho aqui acima no lado direito. Particularmente essa característica foi o que levou à criação, há mais ou menos 10 anos, da imunoterapia, que hoje é uma realidade. Então, com base nisso, a gente ativa o sistema imunológico, e o sistema imunológico do paciente, uma vez ativado, vai destruir o tumor. Diferente do tradicional quimioterapia, onde eu vou fazer um medicamento e esse medicamento vai destruir o tumor, mas destrói também outras células. Alguém quer perguntar, fazer um comentário? Essa é uma tabelinha que normalmente eu uso em aula e tendo a atualizar periodicamente. Essa foi a atualização da semana passada. Então, para a gente ter ideia do tamanho da pesquisa em câncer, se eu coloco o câncer, obviamente que eu estou falando de uma infinidade de doenças com o mesmo termo, eu tenho 5.100.000 citações no PubMed, que é uma base de dados que agrega pesquisa científica em saúde. Se eu colocar somente câncer de cabeça e pescoço, eu tenho 400.000 citações, 400.000 estudos já publicados, dos mais diversos tipos. Quando eu coloco câncer de boca, eu tenho 177.000. Mas se a gente for ver, por exemplo, AVC lá embaixo e AIDS, que são situações mais comuns do que câncer de cabeça e pescoço e do que câncer de boca, eu tenho quantidade de publicações mais ou menos semelhante à quantidade de câncer de cabeça e pescoço. Então, mostrando que o impacto, e olhe que dentro de oncologia, a área de câncer de cabeça e pescoço é uma área considerada pobre. A gente tem áreas que são tem um investimento muito maior financeiro e, consequentemente, possibilita um número muito maior de estudos em relação ao câncer de cabeça e pescoço, como é, por exemplo, pulmão e mama. Essas áreas têm muito mais envolvimento, por serem mais comuns também, tem muito mais financiamento para pesquisa. Então, ainda assim, é só para mostrar que mesmo situações que são mais comuns, às vezes tem a quantidade de atenção científica semelhante a doenças que são menos comuns, mas que são graves. Então, outro aspecto, o que compõe a boca, é uma definição importante. O que é quando a gente fala câncer de boca? O que é a boca? A boca inicia nos lábios, na parte interna dos lábios, e vai até a úvula superiormente, a base da língua inferiormente, e os pilares amidalianos, que são essas áreas aí na frente da amígdala, lateralmente. O que define essa transição da língua para... A língua tem 3 terços, 2 terços anteriores são móveis, é o que a gente usa para comer, para falar, e para deglutir, são os terços da língua móvel. A base da língua, ela fica aderida lá atrás, na garganta, faz parte da orofaringe. E ela a língua é dividida pelo V lingual, que são as bolinhas que a gente tem no final da língua, que separam a língua oral, que é a língua móvel, da língua da base da língua, que é a língua da orofaringe. E aí as demais estruturas que a gente conhece, bochecha lateralmente, o céu da boca, isso aí que compõe a mucosa da boca. Então, o diagnóstico também, com relação ao diagnóstico, as definições que é importante a gente fazer. O diagnóstico precoce, a gente vai reconhecer uma doença nas fases iniciais,
e nesse momento o tratamento visa a cura, e a gente espera que o paciente não tenha nova doença. Então, quando eu faço diagnóstico precoce de qualquer doença, eu vou tratar assim, com a expectativa de resolver aquele problema de uma vez por todas. Diagnóstico tardio é quando a doença é avançada, normalmente no caso do câncer multifocal, e o tratamento muitas vezes visa controle e qualidade de vida, mas não visa mais a cura. E isso precisa ser bem esclarecido, porque no câncer, até recentemente, até anos atrás, na verdade, ele era entendido como, há 2 décadas atrás, como uma sentença de morte. Então, eu tenho câncer, consequentemente, minha sobrevida agora, eu vou morrer. Era isso que acontecia, que passava na cabeça da maioria das pessoas. E hoje a gente entende que em várias situações, mesmo quando a cura não é possível, a doença se tornou uma doença crônica. Da mesma forma que diabetes é uma doença crônica, que hipertensão arterial é uma doença crônica, que doença coronariana é uma doença crônica, o câncer muitas vezes se tornou uma doença crônica. Hoje de manhã, atendi no consultório, um paciente que está em tratamento de um tumor de próstata avançado desde 2014, já com diversas linhas de tratamento, e continua com tratamento novo hoje em 2024, e vivendo super bem. Então, isso é uma realidade em muitas situações. Nós temos também um diagnóstico de oportunidade, que é quando o paciente vai numa consulta, por exemplo, no dentista, isso é uma excelente oportunidade para os nossos colegas dentistas poderem avaliar o paciente. Olha, ele tem um problema, vai fazer uma restauração, vai fazer um implante, tem clareamento, ok, a gente gasta 1 minuto, não mais do que isso, para avaliar toda a mucosa, e a partir daí a gente dá seguimento com o nosso planejamento regulado que o paciente nos procurou. Mas ele procurou a consulta para fazer com um objetivo, e a gente avalia e eventualmente observa uma outra situação que não foi objetivo da consulta. Então isso é bem importante para a gente. No mundo, são dados de 2022, quem tiver interesse de procurar, está bem disponível é um site da Organização Mundial de Saúde, que chama como é? Fugiu o nome aqui agora. Global, fugiu o nome aqui. Mas são dados globais de câncer, onde a gente vê que o número de casos prevalentes, ou seja, de pessoas que vivem com câncer, em 2022, o principal doença é câncer de mama, e seguido por câncer de cólon e reto, de intestino e pulmão. Quando a gente vai ver a incidência, que é o número de casos novos, a gente vê o pulmão, mama e cólon e reto. Então a gente já percebe uma mudança, provavelmente aqui, associada à sobrevida. Eu tenho mais casos novos de pulmão, mas pessoas vivendo com câncer, eu tenho menos. O pulmão é primeiro em número de casos novos, mas terceiro em número de casos prevalentes. Então a gente tem isso causado por uma mortalidade alta que a gente tem associado ao câncer de pulmão. Quando a gente vai ver isso no mundo todo, a prevalência de câncer de boca ela é o 16º em todo o mundo. No Brasil, a gente vai ver já que esse cenário parece ser muito mais... parece não, é muito, muito diferente, muito mais intenso. Mas no mundo, considerando homens e mulheres, com diagnóstico vivendo com isso há pelo menos 1 ano, a gente tem que o câncer de boca e de lábio é o 16º. Lembrando aqui que eu falei para vocês naquela definição que era a boca. Os lábios, a gente normalmente tende a classificar de forma separada, porque o lábio está exposto ao sol e a boca não está exposta ao sol. Então, isso é um fator de risco muito importante associado ao câncer de lábio e que não é associado ao câncer de boca. Isso muda completamente o cenário para o lábio e a gente tende, por conta disso, a separar. Aqui a gente consegue entender nesse gráfico, quanto mais intenso a cor do verde, maior a prevalência do câncer. E a gente vê aqui que o Brasil é o país onde tem o pior cenário da América Latina, apesar de a gente ter, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países da Europa e da Ásia com cenários piores que o Brasil. Na África, por exemplo, a gente tem um cenário melhor. A gente não sabe se é melhor porque de fato é melhor ou se é melhor porque a gente não tem dados confiáveis. Muitos dos países simplesmente não têm esse relato, a gente não consegue confiar nesses dados. Então, olhando aqui, todos esses dados foi do chama GloboCan, os dados globais de câncer. Aqui pensando no câncer de boca, é o 16º em incidência, o 15º em mortalidade,
E a América do Sul, a gente vê que está em 11º lugar, quando a gente vê a incidência e por sexo e por região, né? Se apresenta aí em 11º lugar, perdendo aí por Melanésia, por exemplo, uma região pequena, mas com alta prevalência de câncer de boca. A tendência global, isso é como a gente espera que o câncer se comporte até de hoje, isso aqui 2022, até 2050, percebam que a incidência, novos casos em homens tende a aumentar, a incidência em mulheres também tende a aumentar e a mortalidade também tende a aumentar. Obviamente, quando aumenta o número de casos, a gente vai ter um aumento do número de casos que morrem por conta da doença. E aí, essa representação gráfica é bastante interessante para a gente entender de forma bem clara o que representa essa estimativa. Né? Aqui, para todos os séculos no mundo, um aumento do número de casos de câncer de boca de 2022 para 2045, a gente vai aumentar para aproximadamente 50%, né? De 390 para 600 mil casos ano. Quando a gente vai ver aqui na América Latina, a incidência de câncer de boca ele é o 15º, mas é o 13º em prevalência, aí provavelmente também está associado à mortalidade, né, como a gente falou. E aí nesse cenário a gente vai mostrando que na América do Sul, agora em particular, a gente vê um aumento maior do que no mundo. A gente vai ter de 2022, no mesmo período, 2022 a 2045, vamos ter um aumento não de 50%, mas de 66%. E quando a gente vai ver a mortalidade, ela tende a aumentar 74% na região aqui da América Latina. Isso é um aumento bem expressivo e maior do que o aumento da mortalidade, da prevalência. No Brasil, veja, a gente viu que no mundo o Brasil é o 10º, o câncer de boca é o 16º. No Brasil, nessa planilha aqui do lado direito, a gente vê aqui somando homens e mulheres, o câncer de boca está em 8º. E somente em homens ele é o 5º. Em mulheres ele não está listado entre os 10 mais comuns, mas é o 5º mais comum entre os homens. Isso é um quadro bastante preocupante e uma realidade que a gente vive e lida com ela aqui no Brasil. Alguém tem alguma pergunta ou não? Até agora? Então, vamos em frente. Então, isso é dado aqui, esses dados são do Instituto Nacional do Câncer do Brasil, do INCA, onde a gente vê que aqui o INCA não trabalha com número de casos, mas trabalha com estimativa de casos, já que o câncer aqui no Brasil não é de notificação compulsória. Por exemplo, se um paciente tem tuberculose, o médico que atendeu é obrigado a notificar. O câncer não é exatamente assim que funciona, então os dados a gente tem estimativa e não tem dado real. Mas a gente percebe que, por exemplo, Pernambuco, aqui no Nordeste, tem taxas menores do que os nossos estados aqui próximos, como Alagoas e Sergipe, e o Ceará também, mas onde a gente concentra as maiores taxas de câncer de boca são especificamente nos estados do Sudeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Minas, Espírito Santo, não, São Paulo, Minas e Rio, são os 3 estados com a maior taxa de incidência aí de câncer de boca em homens, e percebam que Minas é com a maior taxa de incidência em mulheres. Se a gente pegar particularmente Pernambuco para ver a incidência em mulheres, a gente vê que Pernambuco está entre os menores do Brasil em mulheres. Então, essa tendência no Brasil também segue a tendência da América Latina de aumento do número de casos em aproximadamente 68%, na América Latina era 66%, e a mortalidade aumenta 72%, na América Latina era 74%, arredondando esses números. Então, são dados muito próximos, acompanhando aqui a região, e, na verdade, como o Brasil é o país maior e com maior número de casos, ele puxa também esses dados da região da América do Sul. Em Pernambuco, isso não muda muito com relação ao Brasil, a gente está em 5º lugar,
em homens, né, particularmente. Então, a gente entende que é uma doença, primeiro, de alta letalidade. Os pacientes que têm essa doença, é, eles têm uma sobrevida encurtada por conta da doença. As tendências no mundo, na região da América do Sul e no Brasil, apontam para um aumento do número de casos e um aumento da mortalidade. O Brasil possui um cenário pior do que a média do mundo, e Pernambuco acompanha esse cenário do Brasil, e as medidas que visem a mudança desse quadro devem ser tomadas com a maior urgência possível. E isso é o desafio que a gente tem. Então, vamos então dar sequência. Fatores de risco e prevenção. Até aqui tudo bem? Podemos continuar se alguém quiser fazer um comentário ou alguma dúvida. Então, vamos em frente. Nós conhecemos de forma muito clara o que está associado ao câncer de boca. Isso não é novidade. A maioria dessas situações está associado ao câncer, de modo geral, a vários, não só câncer de boca, mas a vários tipos de câncer. A gente tem, por exemplo, a dieta. Uma dieta pobre em nutrientes está associada a maior risco de câncer de boca. Tem vários estudos que apontam nesse sentido, mas isso não é só específico do câncer de boca. A questão fumar aumenta o risco em 5 vezes, comparando quem fuma, independente da quantidade, fumar e não fumar, quem fuma tem 5 vezes mais chance de ter um risco maior de ter câncer, mas a gente tem esse risco aumentado ainda mais a depender da intensidade do fumo. Então, se eu fumo, final de semana, eu fumo 3, 5 cigarros, 10 cigarros no final de semana, é ruim, mas o risco é menor do que quem fuma 10 cigarros por dia, que é menor do que quem fuma 40 cigarros por dia. Então, o risco é dose dependente para o cigarro. Da mesma forma, para o álcool. E o que é interessante a gente entender para o álcool é que o risco associado ao álcool, no passado, o álcool era entendido como, olha, ele potencializa o risco do cigarro. Então, aquela pessoa que fuma tem um risco, quem bebe não tem um risco aumentado, mesmo que beba muito, mas quem fuma e bebe tem um risco muito, muito mais alto. Só que desde 97, salvo engano, a Organização Mundial de Saúde, através da IARC, que é um instituto que avalia essas questões associadas a risco de câncer, a IARC avaliou que o álcool é um carcinógeno, ou seja, ele pode causar câncer, ele é carcinogênico aos humanos, então ele isoladamente, independente de qualquer outra associação, ele pode vir causar um aumento do risco de câncer. Então isso é um problema não só de câncer hepático, mas de outros tipos de câncer, como é o caso do câncer de boca. Qual é a questão do álcool? A gente tem pacientes que metabolizam mal o álcool. E aqueles pacientes que metabolizam mal o álcool, eles ficam com o álcool circulando por mais tempo, consequentemente, eles têm um risco maior, principalmente em caso de exposição prolongada. Quando a gente associa com cigarro, eu não somo o risco, eu multiplico o risco. Isso também é uma característica importante. Com relação aos tumores de orofaringe, particularmente, o HPV tem sido associado de uma forma muito intensa a esses tumores. Então, do mesmo jeito, a gente conhecia a associação do HPV com tumores de colo de útero, por isso que é rotina, toda mulher, a partir do início da vida sexual, faz o Papa Nicolau, faz o exame preventivo com frequência, ou pelo menos anual, ou mais do que isso, a depender da presença de alguma situação, e aí com acompanhamento do ginecologista. Mas o mesmo HPV que está associado ao câncer de colo de útero está associado ao câncer de orofaringe. Isso aumentou muito o risco de câncer, principalmente em pessoas mais jovens. E aí as pessoas mais jovens passaram a desenvolver tumores que a gente não observava. E o tumor de cabeça e pescoço associado ao HPV tem um comportamento diferente. Por quê? Como ele é um tumor de orofaringe, que é aquela região lá atrás da boca, que eu não vejo, como é que ele se apresenta? O tumor está, às vezes, uma rouquidão, às vezes um desconforto ao deglutir, nada que chame muito a atenção,
E o primeiro sinal, ou às vezes nada disso, e o primeiro sinal que a gente verifica é exatamente um nódulo no pescoço, um caroço no pescoço. Você palpa e tem um nódulozinho aqui, um carocinho aqui, e o que é isso? E vai investigar. Isso é a primeira apresentação de um tumor de orofaringe HPV positivo na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos. E com relação ao cigarro, o que preocupa mais, eu vejo hoje, a gente tem um número muito menor de pessoas fumando, pelo menos em Pernambuco. É o que a gente vê visualmente na rua, isso não é um dado científico, mas a gente percebe que as pessoas fumam muito, os dados apontam isso, mas percebendo isso, a indústria do cigarro, que já não tem o poder que tinha, mas ainda é uma indústria muito forte, ela propôs agora o vape. O vape é uma estratégia para reduzir o consumo da nicotina, pelo menos foi inicialmente pensado assim. Eu vou trocar a exposição a vários fatores de risco que contém o cigarro, não só a nicotina, eu vou trocar por nicotina em dose baixa. Só que, muitas vezes, ele é divulgado, e tem um exemplo disso muito claro, vou mostrar uma foto mais na frente, é o Juul, que é um cigarro eletrônico que foi vendido nos Estados Unidos, e ele foi apresentado como dispositivo eletrônico e não como cigarro. Consequentemente, ele não passou pela regulação que a indústria do cigarro tem, e ele foi divulgado principalmente para pacientes jovens, com aquela mesma pegada que a indústria do cigarro tinha no início dos anos 80, para quem viu, né, mostrando o paciente andando, as pessoas andando de jet ski, associando o Marlboro associando ao cowboy, o Hollywood associando ao esporte, principalmente esporte aquático, e então isso era muito forte. E a gente percebe que isso tem teve um impacto, principalmente da população jovem, então isso é um risco importante. No Brasil não é aprovado, mas tem outros países, como a Inglaterra, que utilizam o vape como estratégia de redução de dano do cigarro. Então ainda é uma questão bastante controversa e que está em debate atualmente, mas a gente sabe que ele não é tão seguro quanto se achava que era, e que ele pode favorecer o consumo abusivo de cigarro e causar outros problemas que não só o câncer. Aqui a imagem do Juul, que eu falei, ele foi desenhado para ser um dispositivo, ele queria ser o iPhone dos cigarros eletrônicos, e aí ele popularizou de forma muito intensa nessa população. Mas a gente, principalmente jovens, né? Mas a gente verifica essa tabelinha aqui, é de um artigo que acabou de sair acabou no começo desse ano, na verdade, na revista New England Journal of Medicine, que fala do rastreio do câncer de boca. E ele mostra especificamente sobre isso, ele mostra que tem várias situações, vários produtos, e a gente já sabe de forma muito clara, que estão associados ao risco de câncer de boca. Um é o tabaco sem fumaça, que é mastigar o tabaco, que a gente, no Brasil, em algumas áreas, principalmente as áreas mais rurais, a gente tem algumas pessoas que têm esse hábito. Aqui no interior de Pernambuco, do fumo de rolo, a gente masca, no Nordeste, de um modo geral. Outro, tabaco rapé, o tabaco de cheirar, também é hoje menos intenso, mas também está associado ao risco de câncer. O tabaco associado com a areca, que é uma plantinha, isso a gente não usa aqui, mas em outros países, principalmente na Ásia, é muito intenso e causa um risco muito maior de câncer de boca. E o uso da areca isolada também, sem o tabaco, também pode causar um risco de câncer. Então, vocês percebam que existe, além do cigarro, temos outros produtos que variam de forma de acordo com a cultura local. Tem locais que crianças pequenas, com 5 anos, 6 anos, que estão expostas a esses produtos e vão ficar expostas ao longo da vida. E a gente percebe que o risco, obviamente, é mais alto enquanto mais precoce for a exposição dos pacientes. Então, nesse contexto, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente pode atuar como política pública? A gente pensar na limitação existe
pontos negativos, né? Uma limitação das estratégias nacionais de controle de câncer, principalmente do câncer de boca. Existem estratégias bem estabelecidas, mas são insuficientes para controlar isso. O relato compulsório de câncer de boca e das desordens orais potencialmente malignas, que são doenças que antecipam, que antecedem muitas vezes o câncer de boca, não é compulsório, então a gente não tem dados claros. As rotinas de referência não é clara, então, para quem está no serviço de referência, eu recebo um paciente no ambulatório da universidade, eu sei para quem encaminhar. E é isso que a gente sempre discute com o colega, diz, olha, você está no seu consultório, no consultório do seu trabalho, seja ele público ou privado, recebe um paciente, fez um diagnóstico, o paciente volta para você com laudo, doutor, está aqui o meu laudo. Está aqui o meu laudo, e eu não consigo, o que é que eu vou fazer com isso? Isso é um desafio para a gente orientar os colegas. Frente a um diagnóstico, o que é que a gente vai fazer de encaminhamento? Para quem eu encaminho, como encaminhar, seja no SUS e seja na prática privada. A gente tem que ter essa rotina muito clara e muito bem estabelecida, porque senão é difícil você ter como passar um diagnóstico que já é difícil para um paciente que vai ficar ainda mais inseguro se ele não sabe qual é o próximo passo a ser dado. E, obviamente, a gente tem a falta de profissionais com tratamento adequado para isso. Então, muitas vezes, a questão não é o procedimento. Um dentista faz um implante, por exemplo, que é um procedimento que pode ser complexo, mas muitas vezes não faz uma biópsia, que é um procedimento tecnicamente bem mais simples para coletar o material, não pela complexidade da cirurgia, mas pela dificuldade de exatamente o que eu vou fazer a depender desse diagnóstico. Então, a gente tem programas educacionais online. A Federal do Rio Grande do Sul tem desenvolvido alguns programas excelentes e gratuitos, disponíveis para treinamento, para orientação de colegas, aí particularmente voltado para a odontologia. O desenvolvimento de programas de screening, de rastreio de câncer de boca. Isso, no passado, a gente deixou de fazer, não valia a pena, era muito caro, mas hoje a gente vai avaliar um número muito grande de pessoas para diagnosticar um número muito pequeno de doença, mas a gente entendeu que se eu fizer o rastreio em população de alto risco, ou seja, quem fuma e quem bebe, provavelmente eu potencializo a capacidade de encontrar pessoas com custo menor. Eu procuro menos gente e encontro mais casos. E aí se torna mais inteligente a gente avaliar essas populações. A implementação de serviços de telemedicina e teleodontologia também tem ajudado nesse contexto, principalmente como referência. O colega está lá no interior, atendendo no andar de saúde da família, e tem um caso, tem dúvida, não tem para quem referenciar, e aí a gente consegue orientar através de telesaúde. O desenvolvimento de sistema de referência mais consolidado e a melhora no registro de dados são passos que a gente precisa tomar em breve. Então, pensando na prevenção, isso é um pouquinho teórico, mas acho que é importante a gente entender para poder fazer sentido com o que a gente vai discutir. A prevenção, a gente tem 3 etapas. A prevenção primária é que eu vou impedir, eu vou querer que a doença não ocorra. Então, ela ocorre antes da exposição aos fatores de risco. Então, antes da pessoa começar a beber, antes da pessoa começar a fumar, eu estou fazendo uma campanha, não bebe, não fume, ou beba com responsabilidade, não fume. Temos benefícios grandes com relação a isso. Ou também, eu vou parar de beber e parar de fumar. Eu estou exagerando, ou eu estou consumindo de forma inadequada, e eu vou deixar. Cigarro não tem consumo seguro, a bebida, alguns sugerem que, de um modo geral, é socialmente aceito algum consumo de álcool, mas o consumo seguro ainda não é bem estabelecido. Alguns sugerem 2 doses ou 2 unidades de álcool por dia, 14 unidades por semana. Isso é o entendido nos Estados Unidos como uma dose saudável. Alguns outros países consideram que isso já é um consumo abusivo. Quando a gente tem o início da enfermidade biológica, a gente tem o início biológico, tem alterações moleculares de células que eu não consigo identificar. E aí, quando, a partir de um determinado momento, é possível identificar, mas eu não consigo, ele não foi identificado ainda. E a gente tem, então, a prevenção secundária, que é exatamente diagnosticar
essa doença inicial e nesse estágio inicial. Então, é isso que é o objetivo da prevenção secundária, que é exatamente o rastreamento e a busca ativa de casos. Então, primeiro, eu estou evitando que a pessoa tenha. Na segundo momento, prevenção secundária, já que tem, eu quero identificar antecipadamente. E aí, com a evolução na prevenção terciária, eu vou querer evitar que essa doença cause maiores danos ao paciente que já tem uma doença avançada ou mais avançada. Então, quando eu faço uma prevenção secundária bem feita, conseequentemente, eu estou levando à redução dos efeitos de uma cirurgia, que é proporcional ao tamanho do tumor, por exemplo. Então, a prevenção, eu vou ter ações para reduzir o risco de câncer na primária, né? Eu vou fazer na população em geral, eu posso fazer em subgrupos que tenham predisposição em particular, ou seja, quem fuma mais e bebe mais, ou indivíduos com histórico de câncer e com maior risco de uma outra neoplasia. Lembrando que quem tem, de um modo geral, o histórico de câncer está associado a um risco maior de câncer, não só daquele que a pessoa desenvolveu, mas daquele e de outro também, porque existe aquelas células que causaram o primeiro tumor, tiveram uma capacidade de vencer toda a regulação imunológica e toda a regulação do hospedeiro do organismo e, consequentemente, causaram tumor. Então, é possível que outras células causem também. É mais possível do que uma pessoa que nunca teve essa história. Na forma secundária, a gente vai, por exemplo, buscar no câncer de boca o diagnóstico daquelas doenças que antecedem o câncer de boca, que são chamadas de desordens orais potencialmente malignas. Na forma terciária, eu vou buscar medidas para reduzir o impacto do tratamento. E na forma quaternária, eu vou identificar pessoas em risco de sobretratamento. Então, a pessoa já tem a doença avançada e eu vou impedir que essas pessoas recebam tratamentos desnecessários ou que tenham intervenções desnecessárias ou que sejam tratadas demais. Muitas vezes aí entra na quaternária também a paliação, não no sentido de a paliação não há mais o que fazer, não, a paliação no sentido de, desde o início do tratamento, a medicina o paliativista, em um tratamento de uma doença crônica grave, como é o caso do câncer, é uma pessoa que ajuda a entender e a otimizar todo o fluxo de tratamento da equipe para que sejam feitos os tratamentos que visem a melhor resposta possível, sem a necessidade de sobreexpor as pessoas, o paciente, a um tratamento que potencialmente é desnecessário. Um exemplo disso, para ficar claro, anos atrás eu acompanhei uma paciente que tinha um linfoma, que é uma neoplasia do sangue, né, de células do sangue, de defesa, no cérebro, sistema nervoso central. E esse linfoma era uma paciente idosa, não respondeu ao tratamento inicial, estava evoluindo com a doença e tinha duas situações, no caso dela, ou dar conforto, tratar sintomas e deixar a doença progredir, ou fazer um tratamento, alternativa curativa, ou pelo menos para controle da doença, era uma quimioterapia muito intensa, muito intensa. E a família e o médico, a equipe médica, entendeu que não era o risco de uma quimioterapia muito intensa, era alto para aquela paciente, e o benefício seria baixo. Então, na balança, não era interessante expor uma paciente muito idosa, com outras doenças, a uma quimioterapia muito intensa, com risco pequeno de mudar o prognóstico, mas era o tratamento que se tinha. A família não aceitou, quis que ela fizesse o tratamento, a paciente fez o tratamento, teve poucas complicações em relação ao que era esperado, ela evoluiu muito bem, mas mesmo assim não mudou o prognóstico. Então, são situações que, nesses casos, precisa ficar claro, não é uma conversa fácil da equipe com a família, mas da equipe médica com a família, mas precisa ficar claro que, muitas vezes, tratar a todo custo não é a melhor intervenção. Para a prevenção primária, a gente tem várias campanhas muito interessantes. A gente tem a campanha do Brasil, da Atrás de Cigarros, que existe em outros países do mundo. Essa campanha aqui da moça com anzol mostra que um fumante médio fuma 5.000 cigarros por ano, lá na Inglaterra. Isso é dado do SUS da Inglaterra. Então, essas outras imagens mostrando de forma muito clara
quais são os impactos do cigarro. Aqui, com relação ao impacto do álcool, então, que leva as pessoas a fazerem coisas que não querem, a perder compromissos que seriam importantes, somente compromissos familiares com aquelas pessoas que você mais ama, mas que não pode atender por questão de abuso de álcool. E aqui ele mostrando que o álcool causa câncer, então reforçando aquela informação que eu disse. E essa outra é uma campanha interessante, uma campanha da Budweiser. Então, as próprias, no caso aqui de cerveja, as fábricas, as marcas, também estão falando, olha, é interessante que você tenha um consumo saudável e se relacione de forma mais adequada com a bebida. Contudo, no passado não era assim. Isso no passado mais recente, a gente tem mais distante, a gente tinha campanhas muito fortes da indústria do cigarro, mostrando aqui, os médicos fumam Camel mais do que qualquer outro cigarro. E seu dentista recomenda o Viceroy. Isso era propaganda da indústria do cigarro. Mais recentemente, aqui no Brasil, a gente tem campanha da Miller, aqui nos Estados Unidos, do Tanqueray, do Gin, em outros países, mas aqui ficou muito assim, na época essa foi a campanha, essa de Raí, Bebeto e Zinho, foi a campanha no Réveillon de 94, de 93 para 94, antes do Brasil ser tetra. Então a gente teve campanha, quem lembra da musiquinha do tetra, enfim, tudo patrocinado pela indústria da bebida alcoólica, né? E Zeca Pagodinho e tantos outros exemplos que lembram propagandas excelentes, de extremo bom gosto, muito bem feitas, com personagens lúdicos, as crianças adoravam. Isso era campanha de bebida alcoólica no início, até o final dos anos 90, até mais ou menos aí, segunda parte, 97, 98, quando a gente começou a ter essa restrição de forma mais intensa. A prevenção secundária, então, é aquela avaliação, então, onde a gente vai fazer um screening, um rastreamento do câncer de boca. É um exame sistemático, feito por um profissional, em condições minimamente adequadas. A gente, para examinar a boca, para examinar a mama, um profissional especializado, um mastologista, não consegue fazer um exame da mama suficiente. Ele precisa, ou ela precisa, de um exame adicional, de uma mamografia, de ultrassom da mama, por exemplo. Para a boca, um profissional treinado precisa examinar a boca. Basicamente isso, precisa de luz, minimamente de um espelho, se não tiver um espelho, pelo menos uma espátula de madeira, e é isso. É muito mais simples a avaliação de um câncer de boca, né? O autoexame, isso é interessante, ele sempre foi dito, o autoexame da boca é uma coisa importante, faça em casa e tal, mas os dados recentes mostram que o autoexame como estratégia de prevenção não é uma boa estratégia. Ele leva, quem faz o autoexame são pessoas normalmente extremamente preocupadas com o risco de câncer. Essas pessoas, de um modo geral, têm um baixo risco de câncer e um alto risco de preocupação. Consequentemente, há uma sobreidentificação de situações que não precisam de atenção, e as pessoas que de fato deveriam se preocupar, essas não vão realizar o autoexame da boca. Então, consequentemente, como estratégia populacional, apesar de algumas entidades, isso aqui é uma imagem antiga do Conselho Federal com os conselhos estaduais, mas já foi muito difundida, mas hoje em dia a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, não preconiza isso como uma estratégia de saúde pública. Então, a gente tem o rastreio, começa a aplicação sistemática de um teste, esse teste pode ser um exame clínico. A gente pode fazer um rastreio, particularmente em pacientes com risco de câncer de boca, a gente definir que quem fuma e bebe é a melhor população, e aí visando o diagnóstico precoce, que é a identificação precoce de um câncer em paciente com sintomas iniciais, ou seja, pode ser, olha, eu tenho uma ferida na língua que não cicatriza, tenho há um mês com essa ferida aqui. Então, isso é um motivo de preocupação que a gente poderia pensar nesse paciente. Com relação à prevenção secundária, aquele mesmo artigo que eu falei, ele comenta aqui, tem várias estratégias de prevenção primária, como estratégia de parar a exposição a cigarro, parar a exposição à bebida alcoólica,
intervenção farmacológica, para reduzir os estudos. A gente teve alguns estudos na década de 90, feitos por grandes grupos nos Estados Unidos, expondo as pessoas a tratamento com Roacutan, por exemplo, né, a mesma droga lá do Roacutan, que usa para acne, mas os resultados não foram interessantes para reduzir o risco de câncer, não teve benefício. Mas a prevenção secundária, eles apontam como útil em populações de alto risco. Então, eu preciso fazer um exame oral, eu preciso de um profissional treinado em uma população de alto risco. Nesse contexto, vale a pena fazer rastreio. Então, veja que a gente precisa, tem duas situações. Eu preciso identificar a população de alto risco, então eu preciso, profissional, vou organizar um serviço, um rastreio dessa natureza, eu preciso treinar pessoas e eu preciso ter acesso a quem é essa população de alto risco. Então é importante, só funciona isso vinculado com o poder público. A gente tem como fazer diferente, de acesso à Secretaria de Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde, aos dados das unidades básicas de saúde. Teve um congresso nos Estados, em São Paulo, em 2010, que esse dado foi discutido numa mesa, eu nunca esqueci isso, nunca achei esse dado escrito, mas foi falado nessa mesa que cada dentista, em média, deve atender 4 pacientes com câncer de boca ao longo da vida profissional. Então, claro, isso é uma média, eu já vi muito mais do que isso, pela minha especialidade, a gente tem essa rotina de ver, mas um dentista que está no consultório atendendo e outras vai passar paciente com câncer de boca pela sua rotina de atendimento, e é importante que a pessoa observe que algo não está correto. Se a pessoa fez isso, olha, isso aqui não está adequado, eu preciso tomar uma medida, seja essa medida eu fazendo ou encaminhando para outro profissional, você cumpriu o seu papel. Falando então aqui das desordens orais potencialmente malignas, o que significa então esse termo? São doenças que aumentam a chance do paciente vir a ter o câncer. Essas desordens orais aumentam em cerca de 10%. Aumentam em cerca de 10%, não. 10% dos pacientes que têm essas desordens orais potencialmente malignas vão evoluir com câncer de boca. Então, apesar de 90% não vão, mas não vão, ainda assim, a gente entende que é muito mais do que na população que não tem esse tipo de apresentação. E a apresentação chama a atenção porque, mesmo eu tendo essa área branca aí embaixo da língua, nessa foto, que não se destaca, eu tenho alterações adjacentes ou próximas dessa área e que clinicamente está normal, eu não vejo nenhuma alteração dessa, mas eu posso ter aquelas alterações descritas lá no estudo que eu falei de câncer. Então, algumas dessas alterações que ainda não se apresentaram clinicamente, mas já estão presentes nas células dessa região, que aparentemente está normal. Então, por isso que é importante a gente entender. Esses pacientes que têm essas lesões têm um risco aumentado de câncer de boca. Poucos casos vão sofrer transformação maligna, mas esses poucos são muito maiores do que na população em geral. Essas doenças têm uma ampla variação de cor, de alteração topográfica e de tamanho, então por isso que precisa de um profissional especializado para avaliar, precisa de um clínico para identificar, mas de um especialista para acompanhar, e o curso clínico muitas vezes é imprevisível. Eu tenho doenças que aparentemente iniciam como um aspecto mais inocente e evoluem rapidamente com um tumor maligno, e doenças que se apresentam com aspecto mais grave e que, por algum motivo, tendem a não evoluir com tumor maligno. A leucoplasia, que são essas placas brancas que se apresentam na língua, na boca, elas têm 4 tipos clínicos. Isso é bem descrito agora, a gente já entendia, mas mais recentemente ficou descrito. A leucoplasia homogênea é uma placa uniforme, como aquela que eu mostrei na outra foto, como essa foto que vocês podem ver, bem semelhante em todas as áreas. Na forma nodular, eu tenho pequenos nódulos na lesão, percebam que já é diferente. Eu tenho um aspecto mais grave. Só de olhar eu consigo perceber isso. A não homogênea, onde eu tenho áreas de apresentações clínicas diferentes, a homogênea é essa, a não homogênea as outras 3. A verrucosa, onde a mucosa tende a ficar mais espessa, e uma eritroleucoplasia, essa que tem a maior chance de transformação maligna, que eu tenho áreas vermelhas e áreas brancas. E essas áreas vermelhas são realmente as áreas onde eu tenho um risco maior de vir a ter um câncer.
Então, a avaliação clínica me dá um diagnóstico provisório, eu preciso, obrigatoriamente, nesses casos, conduzir uma biópsia. Então, a biópsia vai ser feita em áreas que apresentam a lesão. Vejam que por isso que a gente precisa de um olho treinado. Aparentemente, a lesão, essa região não está muito alterada, não está muito mal. Eu comecei a olhar com cuidado, eu vejo que a cor não é exatamente igual da mucosa normal em toda essa área aí circulada. E eu faria, como é uma área extensa, eu posso fazer isso a biópsia em 3 momentos, em 3 áreas. Por que em 3 áreas? Porque eu tenho 3 representações da mesma lesão. E aí eu tenho que separar isso em 3 frasquinhos diferentes, porque eu posso ter a área 1 pode ser não ter nenhuma alteração, a área 2 também não, e a área 3 eventualmente vinha a ter. E quando eu for relatar e encaminhar isso, eu preciso dizer, olha, eu fiz biópsia em 3 áreas, mas só 3 que tem uma lesão maligna, para possibilitar o tratamento. Se eu junto tudo e coloco no mesmo frasquinho, eu tenho dificuldade de identificação depois. Aqui a forma de apresentação, a gente tem uma alteração tecidual chamada de displasia, a presença dela aumenta o risco de câncer, e essa displasia pode ser leve, moderada e grave, quanto mais grave, maior o risco de câncer também. A cirurgia com laser é uma alternativa que a gente tem utilizado para tratar essas doenças, e a gente tem curso de laser para capacitar os colegas a usarem esse recurso, não só cirúrgico como clínico. O clínico, o uso da fotobiomodulação, a gente usa em outra situação, mas cirúrgico para situações como essa. Então, a gente percebe que são doenças assim, e a cicatrização, apesar de a gente não suturar com laser, a gente tem uma cicatrização mais rápida e menos dolorida do que os pacientes que fazem a cirurgia normal. Essa cirurgia com bisturi normal na língua é extremamente desconfortável, muito desconfortável. Com laser, o prognóstico não, a evolução no pós-operatório imediato é muito mais tranquila. A gente tem um subtipo específico de leucoplasia chamado leucoplasia verrucosa proliferativa. Essa doença tem um risco de aproximadamente 50% de transformação maligna. Então, de cada 2 pessoas com a doença, 1 vai ter câncer. O risco é considerável. Mas o que é interessante a gente perceber, e essa série aqui mostra, uma paciente com diagnóstico de leucoplasia verrucosa proliferativa em 2001, em 91, esse caso é do Dr. Márcio Lopes, professor da Unicamp, que foi meu orientador de doutorado, e ele me cedeu essas imagens, uma paciente que ele acompanhou, e quando eu estava lá nesse ainda tive a oportunidade de acompanhá-la. Então, de 91 até 2007, eu saí de lá em 2008. E a gente percebe de forma clara que ela, nessa evolução, ela teve 3 tumores. E vejam que ela continuou com a sobrevida, e ela já era uma senhora idosa em 2007, e ela veio a óbito por outras questões não associadas ao tumor, depois de um tempo. Mas o que acontece? O que é que muda o cenário dessa paciente, mesmo com a situação mais grave? Ela sempre teve diagnóstico precoce. Então, mesmo em situações que ela trata e a chance de voltar é alta, ainda assim, o diagnóstico precoce é o que muda o jogo. No lábio, a gente tem a quelite actínica, que é causada pelo efeito da radiação solar no lábio, principalmente em pacientes aí entre 40 e 50 anos, de pele clara, pode ser um pouco mais, e o espectro clínico é muito amplo, mas o que a gente percebe é o lábio ressecado, essa transição da pele para a área vermelha do lábio, ela é perdida, a gente normalmente consegue identificar de forma muito clara. Esse primeiro exemplo aqui, a gente vê, não tem uma transição anatômica, a gente tem uma transição de cor, mas anatomicamente não. Essa segunda e a terceira imagem também não, a gente perde essa transição, e a gente tem também aquelas mesmas placas brancas que eu tenho na boca, eu posso ter no lábio, e eu posso ter ainda feridas, crostas, então, onde vai direcionar a área que eu devo fazer uma biópsia. Aqui mostrando onde essa definição, onde está perdida. Então, por fim, o diagnóstico e tratamento. Primeiro aspecto
que a gente considera do diagnóstico é a localização. Então, o risco de metástase nodal é para linfonodo. Ele aumenta no sentido lábio-orofaríngeo, ou seja, quanto mais posterior o meu tumor se localiza, maior o risco dele ter uma metástase para o pescoço. Existem uns trabalhos que avaliaram sobrevida e localização anatômica e a gente tem uma correlação. Por exemplo, um tumor pequeno de língua, até de 1 a 2 centímetros de língua, tem uma sobrevida semelhante a um tumor maior em outras localizações. Então, para a gente entender, nesse estudo, né, eles conseguiram mostrar isso. E o que eles quiseram mostrar, que a localização também pode interferir com o prognóstico da doença. A língua é um sítio mais importante, né, de mais frequente de apresentação do câncer de boca, mas ele pode acometer qualquer área da mucosa. Mas, por exemplo, quando a gente fala língua, é sempre o lado da língua. A parte superior, o dorso da língua, é muito raro a gente ter um câncer na parte no dorso da língua. Pode acontecer, mas não é comum. A gente vê também na língua mais prevalente em mulheres, em pacientes jovens, e em pacientes que nunca fumaram e nunca beberam, também esses pacientes prioritariamente têm tumores na língua. Quais são as características clínicas? O câncer, de um modo geral, não dói, ou dói em cima da lesão discretamente. Quando a doença começa a causar um desconforto maior, normalmente isso é um sintoma de doença avançada. Então eu tenho dificuldade para deglutir, a língua não mexe bem, eu tenho dificuldade para falar e uma dor intensa, são características de doença localmente avançada. Isso precisa ser considerado. A expectativa é uma lesão, uma úlcera, uma ferida pequena, que obviamente, e veja bem, quando eu digo pequena, é uma lesão de 1 centímetro na boca, é um tumor inicial. E 1 centímetro não é uma lesão na boca que dá para passar sem ver. Você examinar o paciente minimamente, você vai enxergar, vai observar essa lesão. As metástases no pescoço ocorrem até 30% dos casos e é o principal indicador de prognóstico. Isso muda o tratamento. Existe 20% de metástases ocultas, então a gente investiga, palpa, faz exame de imagem, não consegue observar a presença delas e, consequentemente, por isso que muitas vezes o pescoço é tratado, mesmo na ausência de doença visível. Então, se envolve a remoção de linfonodo do pescoço, mesmo que o paciente não tenha doença visível. Então, as características clínicas sobrevida para a doença avançada em 5 anos, a doença localizada é 82%, mas para os pacientes que têm metástase é 33%. Então, vejam como o momento do diagnóstico faz toda a diferença. Mas, isso é dado aqui do Brasil, no mundo não muda muito, metade dos pacientes chegam para tratamento com doença avançada, ou seja, já tem metástase no pescoço. Então, isso é uma... Pois não, Rossandro, se quiser perguntar, fica à vontade. Alô, tá me ouvindo direito? Estou ouvindo, sim. Quando você fala assim, que a doença localizada, 82% tem uma sobrevida relativa em 5 anos, isso, por ao leigo, parece que a pessoa só tem 5 anos de vida, e não é isso, né? Não. Essa taxa, ela é medida em 5 anos. De cada 100 pacientes que trataram com a doença inicial, após 5 anos, 82% estavam vivos. Entendeu? Joia, Isso que significa. Uhum. Aí você tem 5 anos, em 10 anos, às vezes a pessoa vem a óbito de outra causa, aí sai da estatística, mas assim, em 5 anos, ou seja, 17% das pessoas morreram por conta da doença em 5 anos. E se a gente considerar as pessoas que têm metástase, 67% das pessoas morreram por conta da doença em 5 anos. Entendi, obrigado. Então, o tamanho do tumor significa o estadiamento, que é o que a gente usa para definir, é um sistema chamado TNM. O T é de tumor, N é de linfonodo e M de metástase. O tamanho, ele vê, no caso da boca,
se a extensão do tumor, o tamanho dele e a profundidade. Hoje é o que se considera, a profundidade também é considerada. Às vezes é um tumor pequeno, mas é profundo, ele pode ser um T2 e não um T1. Vai de 1 a 4. Né? Quanto maior, mais intenso aí a doença. Os linfonodos cervicais, a gente tem também, primeiro, se tem ou não, se tem quantos, se é um, dois, são 1, 2, 3, se estão no mesmo lado do tumor e qual o tamanho desses linfonodos. E se tem metástase à distância, se o câncer está presente em outros órgãos, como os pulmões, por exemplo, que são um sítio, talvez o mais frequente, talvez não, o mais frequente de metástase de um câncer de boca, independente da sua localização. Para a gente entender essa apresentação clínica, tem um estudo, um autor, o professor Christian Scully, talvez o maior estomatologista do mundo, em inglês, faleceu há poucos anos, há uns 3 ou 4 anos, e ele fez um artigozinho bem simples, direcionado para o colega clínico que não está preocupado em diagnóstico, em fazer isso, está preocupado o treinamento dele para fazer outras coisas, fazer implante, fazer cirurgia periodontal, fazer canal. Não é o dentista que está no consultório preocupado com isso. Então, ele definiu, olha, isso ficou em inglês, eu tentei traduzir para o português para ficar razoável, mas seria, primeiro, ela é uma lesão branca ou vermelha, é ulcerado, ou seja, uma ferida, tem aumento de volume e essa doença demora mais que 3 semanas, ou seja, se apresenta todas essas características, necessita de uma avaliação adicional. Se é branco ou vermelho, mas está presente hoje, semana que vem voltou, desapareceu, não precisa me preocupar. Se é uma ferida como a afta, que hoje está presente, amanhã não está, pode ser outra coisa, mas câncer não é. Se aumenta de volume, passou um tempo e também regrediu, eu não me preocupo. Porque, ou seja, se não demora mais do que 3 semanas, também é um tempo que eu consigo entender para me ajudar a definir se eu preciso ou não ter uma atenção maior. Então, aqui mostram 2 exemplos de um paciente. Essa primeira foto está desfocada, não ficou legal, mas foi a que eu consegui encontrar hoje. Esse paciente aqui tem uma área branca na bochecha, mas isso é causado por trauma, tem o hábito de morder a bochecha. Se você parar de morder a bochecha, essa lesão aqui desaparece. Então, como desaparece, a gente consegue, isso fica claro que isso não é câncer. Ou não é câncer não, aqui não é câncer, estou falando de desordem oral potencialmente maligna. Essa outra área não. Uma área branca no dorso da língua, onde se eu não tenha nenhuma área de trauma associado, se eu suspender alguma situação, isso não vai mudar. Então, a gente percebe que essa área da foto da esquerda, eu tenho uma desordem oral potencialmente maligna, uma leucoplasia. Na foto da direita, uma lesão reacional causada por trauma. Pacientes que apresentam lesões em vários sítios. Esse paciente aqui tinha feito um transplante de medula óssea e esses pacientes têm uma chance maior de vir a ter um câncer de boca. E ele apresenta e a gente acompanha ele. É uma pessoa, além de ser paciente, é meu amigo de adolescência, então eu acompanho ele com alguma frequência, a gente faz biópsias repetidas, fizemos uma acho que 1 mês agora, ele está super bem, está consciente da situação e a gente segue acompanhando. Não quer dizer que ele vai ter, mas a gente precisa ter um olho mais próximo de casos como esse. Essa outra paciente é um caso bem interessante, caso antigo, mas que mostra, essa paciente fez uma medicação, ela tinha artrite reumatoide, e passou a usar uma medicação que é um imunobiológico, chamado o adalimumab, chamado de Humira, o nome comercial, e para tratamento da artrite ela ficou super bem. Isso era nova, uma droga nova na época, hoje já tem, isso aí foi em 90, não vou nem lembrar, 2002, 2003, por aí. E ela desenvolveu esse tipo de lesão. Quando ela suspendeu a medicação, desapareceu. E isso, quando a gente fez uma biópsia, era uma lesão potencialmente maligna, assim, com a displasia, que eu mostrei para você, aquela alteração epitelial, muito intensa. Mas desapareceu quando a paciente suspendeu o medicamento. Aquela foto que eu mostrei, então, a leucoplasia homogênea,
mas veja que ela tem uma área branquinha na gengiva, tem uma área um pouco mais espessa na porção mais superior, um pouco mais clara na porção central. Isso ajuda a gente a definir onde eu vou remover a biópsia e poder mapear para mandar para o patologista. Olha, o frasquinho 1 é anterior, o frasquinho 2 é médio, o 3 é posterior. Aqui é uma lesão clássica de um câncer de boca. Isso é uma apresentação clássica, uma ferida com a margem elevada. Desculpa, eu vou mostrar algumas fotos aqui, quem não gostar ou não se sentir bem, essa apresentação, a parte dela foi pensada para colegas dentistas e médicos e enfermeiros. Então, quem não se sente bem, estou avisando as próximas, vem uma gradação aí de sequências dos nossos casos. Então, mas isso é uma úlcera clássica de um câncer de boca e é uma adesão pequena. Entendam que isso não é um câncer de boca avançado ainda. Então, não é também uma situação que a gente não dá para, que a gente simplesmente, eu não vi, passou batido. Não dá para passar batido no exame. O paciente precisa facilmente ser examinado, em qualquer exame ele é facilmente identificável, né? Isso é um caso bem recente de uma apresentação atípica. Esse paciente tinha essa lesão, isso não parece um câncer de boca tradicional. O câncer de boca tende a ser uma ferida que cresce endofiticamente para dentro, e essa se projetou. Quando a gente discutiu o caso, eu falei com o aluno e disse, olha, para mim isso é um granuloma piogênico, é uma lesão reacional, a gente vai fazer uma biópsia só por conta dessa areazinha atrás, que não estou gostando muito. Mas eu acho que pode não ser nada, talvez não seja nada. E realmente era. O aluno falou, professor, eu acho que não, eu acho que é. Eu disse, mas veja, não vai mudar. Nossa conduta agora é a biópsia. Fizemos a biópsia e a gente confirmou, então, uma apresentação diferente. Isso não é um quadro comum de um câncer de boca. Uma outra apresentação também se projetando para fora do tecido, e essa outra uma ferida grande, aí a gente de crescimento mais profundo. Então aqui a gente já tem uma lesão com a extensão interior maior do que o que a gente consegue perceber. Então veja que isso muda, não para o diagnóstico, quando eu coletar material aqui, eu consigo fechar um diagnóstico, mas isso muda para o tamanho do tumor, o estadiamento que eu mostrei, depende tudo desse tipo de situação. Uma lesão mais em assoalho da boca, mais espalhada, também com essa área amarela, essa necrose causada pelo tumor, uma lesão já maior, com mais necrose, e aí quanto maior, já fica evidente que mais difícil é o tratamento. Esse é um caso que a gente recebeu recentemente no hospital, isso é uma metástase no pescoço. Então vejam, e ele já estava em radioterapia. Chegou para a gente para avaliar um problema bucal durante o tratamento, mas ele se apresentava com esse tipo de lesão no pescoço causada pela doença. Esse é um paciente de João Pessoa, de um caso de uma colega de lá, doutora Rita de Biasi, de um paciente do Hospital do Câncer de lá, que imagine que a gente tem muita dificuldade de tratar um caso como esse. Esse último caso, paciente nosso, recebi hoje pedido de tratamento, ele vai fazer a terapia, pediram para fazer tratamento odontológico dele ainda, a gente está aguardando o exame de imagem lá do Hospital das Clínicas, paciente morador de rua, com esse diagnóstico. A gente imaginava até que nem era isso, porque não é uma apresentação comum, era uma outra doença, mas fizemos a biópsia e esse foi a confirmação do diagnóstico. Então, não vai ter mais imagens agora, não. Quais são as complicações? Não, além da gente ter a doença, a gente tem um risco de metástase, né, que aumenta até 24% dos pacientes têm metástase e... Peraí, meu amor, daqui a pouco. E o envolvimento no pescoço, quanto maior os níveis de envolvimento do pescoço, maior a chance de ter metástase. Ou seja, o paciente que tem um envolvimento mais superficial tem um risco menor do que aquele que tem mais superficial e mais em outros níveis, né? O pescoço dividido aqui superior e mais inferior, se envolveu todo o pescoço, a chance de ter metástase à distância é maior. Como eu falei, o principal sítio é pulmão, mas pode acontecer no fígado e nos ossos.
E tem uma outra característica, que é a segunda neoplasia primária. Então, o paciente que tem um tumor de língua, por exemplo, ele pode também ter um tumor em orofaringe. Então, pode ter um tumor de corda vocal, pode ter um outro tumor, e isso acontece em até 35% dos casos. Normalmente, ele acontece em epitélio normal. Então, tratei aquele tumor na língua e numa área bem próxima ao tumor, depois de um tempo, o paciente tem um novo tumor. Isso se convencionou que são 2 centímetros. Se for 2 centímetros da cicatriz da minha cirurgia para lá, é um novo tumor. Se for 2 centímetros para cá, é o mesmo tumor. Isso é uma convenção, não quer dizer que é o mesmo tumor, não. Ninguém avaliou a assinatura molecular desses tumores ainda para avaliar se é o mesmo ou se são diferentes. Mas se entende ou se o paciente tratou a língua do lado esquerdo e apresenta um tumor na língua do lado direito. Isso aí é um novo tumor. Isso pode acontecer também nessa população. Então, para a gente finalizar, isso é a foto de Alain, é um paciente com rabdomiossarcoma de mandíbula. É uma doença extremamente agressiva, mas esse paciente estava curado, ele teve um tratamento assim, bastante difícil, paciente jovem. Isso foi uma das fotos que a gente fez. O paciente, esse não era de Recife, era de São Paulo, mas a gente é um paciente assim, que mostra que depois, para ele, como era difícil lidar com as marcas da doença. Isso é uma pessoa bem tratada, livre da doença, curado, mas lidando agora com as consequências dela. Então, mas apesar disso, ele esperançoso, feliz, mas lidando ainda com essas sequelas que a doença causou. É isso que a gente espera, que mais pessoas cheguem nessa condição. Quanto mais precoce a gente consiga tratar, mais a gente vai conseguir trazer para a situação como essa. E, óbvio, são pessoas que precisam de um acompanhamento próximo, de um acolhimento desde o momento do diagnóstico. Então, por exemplo, eu não marco consulta de reavaliação com esse paciente numa sexta-feira, por exemplo. Eu evito, assim, ao máximo, a não ser numa situação muito peculiar, que o paciente vai viajar, ou deixa para depois, mas eu evito pelo seguinte: se dá um diagnóstico para o paciente sexta-feira de 4 horas da tarde e ele só poder tomar qualquer medida na segunda-feira às 8 da manhã, isso causa um impacto, pode causar um impacto, uma tensão desnecessária, porque mesmo que isso não vá mudar em absolutamente nada a condução do tratamento, mas para o paciente, no primeiro momento, ele se sente na necessidade de fazer alguma coisa. Olha, eu tenho que fazer, eu tenho que marcar, eu tenho que ligar. Ele não tem nem como ligar para marcar uma consulta na sexta-feira, no final da tarde. Então, são situações como essa que a gente precisa estar atento. Os pacientes têm nosso telefone, ligam, mandam mensagem, recorrem. A gente acompanha com frequência esses pacientes para poder tratar de forma mais precoce, não só a doença, porque muitas vezes, graças a Deus, eles estão curados, mas a gente tratar as sequelas, tratar outros problemas e a qualidade de vida particularmente relacionada à saúde bucal, que esses pacientes têm também alterada por conta do tratamento, e a gente segue acompanhando, assim, por muito tempo. São pacientes que a gente mantém acompanhamento, que precisam de acompanhamento especializado o resto da vida. Alguns que têm doenças iniciais, que tratam, fazem um acompanhamento temporário e depois seguem sem maiores problemas, mas outros que fizeram tratamentos adicionais, radioterapia principalmente, precisam de um segmento mais permanente. Então, o câncer bucal, como consideração final, ele segue como desafio para o sistema de saúde, tanto público quanto privado. A prevenção primária é útil para reduzir o risco associado a diversas doenças, incluindo o câncer de boca. O rastreio é interessante para a população de alto risco e o tratamento é um desafio, principalmente nos casos mais avançados, mas ele é curativo nos casos precoces. Então, é isso que a gente deve sempre tentar. A equipe médica que assiste esses pacientes normalmente são extremamente bem treinados, os cirurgiões, a terapia, os oncologistas, mas quanto mais precoce, menos intenso é o tratamento e melhor o resultado. É isso que a gente busca.
Então, deixando aqui essas imagens que são da Associação Americana de Odontologia, só lembrando, são campanhas que eles fazem para dizer, olha, é uma manchinha agora, mas não deixe crescer para ser um câncer de boca, não pense que câncer de boca é apenas uma doença de homens mais velhos, nem sempre, estão chamando a atenção para cenários que precisam ser alertados para a população em geral. E vejam que aqui eles não estão fazendo referência ao autoexame. Bom, então, como disse Thomas Edison, tudo que alcança aquele que trabalha duro, deixa eu acho que eu escrevi errado aqui, mas que trabalha duro enquanto espera, dizendo que é o que hoje é a nossa necessidade de trabalhar duro enquanto essa realidade não muda, é isso que a gente tem feito, eu digo, não Luiz, mas a Sociedade Brasileira de Estomatologia, vários professores universitários, a gente tem um colega aqui, Paulo Bonan, na Universidade Federal da Paraíba, que desenvolveu um software excelente para a gente poder facilitar a interação do colega da atenção básica, seja ele dentista ou médico, com um especialista que pode ajudar no diagnóstico. Isso tem sido usado no SUS, está disponibilizado no SUS gratuitamente. Então, a gente está começando a surgir algumas estratégias que, quando em conjunto, talvez no momento ainda são pequenas e espalhadas, mas estão tomando dimensão e, quem sabe, a gente venha a mudar essa realidade num período no mais curto possível. Deixa eu aqui interromper a apresentação e voltar para... Então, alguma pergunta, dúvida, algum questionamento? Estou à disposição. Eu me interessei pelo tema porque um amigo passou por todas essas situações aí. Foi diagnosticado uma lesão, ele diagnosticou em dezembro, achava que era uma verruga, ele não bebia quase nada, nunca fumou, e a lesão era na lateral da língua, e ele, como já tinha passado os 3 meses e a lesão não fechava, ele procurou, enfim, fez a cirurgia com o cirurgião de cabeça e pescoço, fez o esvaziamento, né, dos linfonodos, que era o protocolo indicado. A lesão, eu acho que não tinha nem 1 centímetro, né, quando ele fez a cirurgia, e agora é isso aí, né. Eu me interessei pelo tema, também eu queria saber se ia ficar a palestra gravada e se tinha autorização de eu passar para ele tomar conhecimento, né, porque esse panorama que foi dado aqui da doença percentual no mundo, no Brasil, hoje ocupa é o 5º câncer em homens, né? Tudo isso eu achei muito ilustrativo, mas era isso, obrigado pelo esclarecimento. Obrigado pelo comentário, acho que é isso, seu colega teve acesso a um diagnóstico no momento precoce, isso faz toda a diferença. O tratamento é menos intenso, provavelmente, dependendo da situação, nem precisou de radioterapia, nem de não precisou. Faz o esvaziamento, se é negativo, como no caso dele, por não ter precisado, a gente já sabe que é negativo, então era só uma doença local. Veja, mesmo sendo uma doença localizada, ele ainda precisou tratar o pescoço, porque 20% dos casos são ocultos, então ele tem que envolver o pescoço, confirmou que não tinha nada, está tratado e acompanha. Mas, ainda assim, é uma situação para o paciente, na verdade, não só o câncer de boca. Um diagnóstico de câncer é um diagnóstico que muda a vida do paciente, porque ele fica sempre com expectativa, todo exame, por mais tranquilo que a pessoa seja, ou tranquila, todo exame novo é uma nova lembrança, uma nova expectativa, e a gente precisa entender isso de forma muito clara. Mas sabendo que hoje a condição, e no caso dele em particular, a expectativa é a melhor possível. Exatamente, tá bom. E Rossandro, boa tarde. A palestra está sendo gravada, viu? Vai ficar disponível no portal da saúde e no canal do YouTube do MPF. Tá ótimo, então. Viu? Obrigado. Obrigado, carinho. Professor, tem uma pergunta no chat, não sei se o senhor está vendo, se quiser posso ler. Se puder ler. Antônio, ele pergunta assim, boa tarde, estou sem câmera, por isso faço a pergunta. Eita, só um minuto que subiu aqui.
pelo chat. Gostaria de saber se há estudos, principalmente no Brasil, que relacionam índices de câncer de boca com presença de agrotóxicos nos alimentos que são consumidos por nós. Particularmente com relação ao agrotóxico, não. A gente tem uma relação muito clara de agrotóxico com outros tipos de câncer, como linfomas, mas não só veneno, por exemplo, que se usava para Caltrine, esse tipo de veneno no passado tem uma associação com leucemias, por exemplo, mas com agrotóxico, particularmente e câncer de boca, não. O que a gente tem estudos que correlacionam o perfil alimentar, mas isso assim, eu não falei, mas é uma característica importante. O câncer de boca tem uma marcada predileção por pessoas de baixa classe socioeconômica. Isso não é gratuito. São pessoas que se alimentam pior, que normalmente nessa população são homens que bebem muito e fumam muito, então, e que têm uma alimentação inadequada. Então, eles têm vários fatores de risco que concorrem aí para aumentar a chance de desenvolver a doença. Então, isso nesse contexto, isso faz a diferença. Agora, a partir do momento que a pessoa diminui ou cessa a exposição a esses fatores, passa a ter uma alimentação melhor, claro que o risco reduz. Mas, muitas vezes, a pessoa que tem um acesso à renda bem limitado, por mais que pare de fumar e de beber, a alimentação ainda continua sendo um aspecto mais difícil de conseguir modificar. Márcia, fica à vontade, tá? Se quiser, fez um comentário aqui, se você quiser também, aí fica à vontade para abrir teu microfone. Ela colocou aqui essa questão de não passar o diagnóstico no final de semana faz muita diferença para o paciente. A gente tem uma diretriz de comunicação de má notícia. Seja não má notícia, não se qualquer má notícia. Olha, eu dei um problema e, sei lá, eu fui fazer um canal, o dente quebrou. É uma má notícia. Ou um diagnóstico de câncer, por exemplo, também é uma má notícia. Claro que com impactos diferentes, mas são más notícias. E a gente tem um protocolo para comunicar a má notícia. Então a gente chama protocolo Spikes, perdão. Onde a gente prepara o ambiente, todo um cenário onde a gente deve se comunicar, se está atento, olha, eu vou atender seu fulano, dona fulana, que está com a situação. O que muitas vezes a gente tem dificuldade é porque a gente recebe o laudo do paciente. A gente agora que está conseguindo acessar o laudo. Os laboratórios de patologia, diferente de laboratório de exame de imagem, onde a gente acessa o sistema facilmente, o laboratório de patologia somente agora, recentemente, que estão liberando o laudo online. Então, eu peço o laudo do seu José, entro lá e baixo o laudo do seu José. Quando ele chega para a consulta, já está disponível. Obviamente que os pacientes alguns chegam com ele no envelopezinho fechado e dizem, doutor, nem olhei. A maioria já traz com diagnóstico, já tem essa notícia antes, no momento de pegar o laudo. Mas a gente sempre se prepara para esse momento, para estar disponível, para não falar mais do que o paciente quer saber, para estar disponível, atento à reação do paciente. Às vezes a gente quer explicar demais, e a gente tem que entender que o paciente, naquele momento do diagnóstico, ele retém menos de 20% do que a gente fala. Então, a gente retomar no final, a gente fala o diagnóstico, fala as implicações e retoma aquilo que é principal. Olha, você vai procurar doutor fulano, aqui o número do consultório dele, entendeu? E no final da consulta, a gente retoma isso novamente. Olha, o próximo passo, então, qual é? Vai procurar doutor fulano, marcar tal lugar. Se tiver dificuldade, me ligue, eu vou entrar em contato com ele ou com ela, e a gente já deixar essa rotina estabelecida, porque muitas vezes, mesmo acompanhado, os pacientes e o familiar, ou a pessoa que está presente, normalmente é um familiar, nesse primeiro impacto ficam abalados e assim absorvem muito pouco e depois vão processar e vão ter dúvidas. Então a gente tem que estar também disponível para tirar essas dúvidas e poder orientar, talvez no segundo momento também.
Doutor Luiz, aqui segue mais uma questão de Wagner. Wagner, boa tarde. Qualquer dentista está habilitado para identificar o câncer de boca? É a primeira pergunta dele. Ele tem uma segunda pergunta. Quando a afta costuma ocorrer no mesmo local da boca, é sinal que a lesão deverá ser investigada? Segunda pergunta. E a terceira existe algum medicamento para afta no mercado melhor do que o Oncilon Orabase? Vamos lá, Wagner. Primeiro, todo dentista é capacitado para o diagnóstico. Capacitado não, todo dentista é habilitado legalmente para o diagnóstico do câncer de boca. Alguns não se sentem adequadamente treinados, é uma questão individual. Mas todo dentista é habilitado legalmente para esse diagnóstico. O que a gente sempre reforça é, olha, identificou algo que você não está confortável em entender o que é, encaminhe. Então, isso é um aspecto. Segundo, com relação à lesão. Algumas úlceras de repetição, como é o caso de afta, que voltam sempre, podem voltar no mesmo lugar. Normalmente, tem outras doenças que a gente entende como erupção fixa por droga. Essa, uma medicação que você toma, normalmente um inflamatório, alguma medicação, e a doença volta, a ferida parece uma afta, mas volta sempre no mesmo lugar. Isso é um aspecto peculiar de algumas doenças, mas eventualmente não quer dizer que seja. Então, isso aí precisa ser avaliado caso a caso. E com relação ao tratamento, é o que eu vejo. A gente hoje tem tratamento de câncer, tem quimioterapia, tem radioterapia, tem imunoterapia, tem droga-alvo. A gente tem anticorpo conjugado com droga. Anticorpo conjugado com droga é um anticorpo contra a célula do câncer, que junto dele tem um medicamento. E ele juntou medicamento e anticorpo, e ele vai lá teleguiado para a célula de câncer. Isso é uma realidade usada no Brasil hoje. E a gente não tem tratamento para afta. Tem tratamento para afta. O problema é que, muitas vezes, qual é a grande questão do tratamento de afta? A gente entende como a afta como uma doença. Normalmente a pessoa tem desde a infância, ou de muito jovem, adolescência, não mata, não incapacita, de um modo assim, não causa nenhum transtorno adicional além da dor que causa naquele momento, e as pessoas tendem, ao longo da vida, a se acostumar com isso. E aí, quem é que procura efetivamente tratamento de afta? Aquelas pessoas que têm afta grave, que é aquela afta que a pessoa tem mais de uma vez por mês, muitas vezes toda semana, tem paciente que tem afta diariamente, e normalmente mais de um episódio, mais de uma lesão por episódio. Então, você tem toda semana uma afta, quando está cicatrizando uma, aparece a outra. Quando está cicatrizando uma, aparece a outra. Muitas vezes não uma, duas, três ou quatro. E algumas vezes não só afta pequena, pode ser afta maior, lesões grandes, de meio centímetro, de 1 centímetro. Então, essas pessoas buscam tratamento. A maioria das que tem afta não buscam, não porque não tem tratamento, mas porque, de alguma forma, se acostumaram. Então, a gente tem hoje uma série de estratégias, medidas, medicamento que consegue reduzir tanto a frequência, espaçar a recorrência, né, de reduzir o número de lesão e diminuir a duração dos episódios. É possível a gente conseguir isso, sim. Perfeito, professor. Mais alguém, minha gente? Ainda temos um tempinho aí. Márcia está agradecendo, obrigada, ótima palestra, obrigada a vocês. Doutor, essas aftas poderiam ter alguma relação com o estômago, tipo refluxo ou alguma coisa? E elas é como se fosse uma reação de algum problema no estômago? Isso é uma pergunta interessante. Até porque, assim, como minha especialidade é estomatologia. A pergunta que eu mais escuto de quem... Mas você é dentista e trata do estômago? Não, estômatos é boca em grego, então não trata de doença da boca. Mas afta é chamada de estomatite também. O nome, inclusive, científico é estomatite aftosa recorrente, ou ulceração aftosa recorrente. E existe um conhecimento popular, uma crença, não é um conhecimento, uma crença popular que a afta está associada à doença do estômago. A gente não tem associação direta de afta com doença do estômago ou com acidez estomacal, não é uma causa.
a gente tem algumas doenças intestinais, mas são raras, doenças graves, como doença de Crohn, colite ulcerativa, que causam doenças tipo afta na boca, não é propriamente o afta, mas é uma manifestação bucal de uma doença intestinal, mas é um caso específico, mas, de um modo geral, aquela afta clássica, ela pode ser precipitada por alguns alimentos. Então, o que é como, eu como abacaxi e a minha boca fica... É verdade, isso é verdade, a gente tem pessoas que têm uma sensibilidade a algum produto abacaxi que leva a uma alergia ou hipersensibilidade tardia, que come hoje, não é exatamente uma alergia, porque não é na hora, aquela reação alérgica clássica, mas come hoje, amanhã ou 2 dias depois, tem lesão na boca. Isso, quem tem afta e tem isso não é raro a gente escutar no consultório, situações como essa. Então, tem uma associação com alguns alimentos, mas não necessariamente com problema do estômago, nem com acidez estomacal. E é isso. Acho que a participação aqui pelo chat tá tudo ok, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de cada um. E ao professor, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui conosco. Foi excelente, foi muito bom. E, assim, para a gente que está aqui na organização e assistindo todas essas palestras relacionadas à saúde e qualidade de vida, né, Áurea? A gente percebe que essa questão de prevenção, alimentação saudável, bons hábitos, é sempre presente. É uma coisa assim, qualquer local, qualquer problema, qualquer câncer, a gente sempre tem essa recomendação aí, com alimentação, hábitos saudáveis. Então, vamos aí continuar, né, Áurea, trazendo essas informações, prevenção, qualidade de vida, que esse é o segredo aí. O que eu, assim, uma coisa que é importante a gente reforçar é que existem fatores que a gente não consegue modificar. Como tem gente que tem uma predisposição genética a ter uma maior chance, isso a gente não muda, a gente veio de fábrica. Mas a maioria dos fatores são externos e modificáveis, como exposição ao fumo, alimentação, exposição ao álcool. Então, hábitos, essa questão, se a gente conseguir reduzir ou minimizar, quanto mais saudável. Eu não vou beber nada, eu gosto de tomar meu vinho no final de semana, significa que eu não vou tomar? Não, não é o vinho no final de semana que vai estar associado ao risco aumentado de câncer de boca. É o abuso do vinho no final de semana. É o abuso do uísque no final de semana. A alimentação rica em ultraprocessados. Isso somado ao longo de, não de um dia, mas de décadas, isso aumenta o risco de ter câncer, não só de boca, de outros também. Então, somados esse tipo essas isoladamente, eu tomo uma garrafa de uísque no final de semana. É um consumo alto. Eu sou etilista, isso é outra discussão, mas é um consumo alto. Somado a isso, eu como McDonald's 3 vezes por semana, também é um consumo alto. Eu gosto só de carne vermelha, presunto, linguiça, também. Então, quando a gente soma diversos hábitos que não são adequados, a gente está potencializando o risco de ter uma série de doenças, dentre elas o câncer de boca. Então, quanto mais saudável a nossa vida, quanto mais alimentos naturais ou manipulados em casa, feito em casa, é a forma. Qual a melhor alimentação? Aquela que você faz. Claro, você pode fazer uma fritura também, pode fazer um bolo, mas quanto mais você faz, mais saudável tende a ser do que aquela que você compra pronta no supermercado. Então, pelo menos isso mesmo o bolo que você faz em casa é melhor do que aquele bolachinho, alguma coisa que você come no supermercado. Então, tudo isso deve ser considerado como também uma estratégia de prevenção, né? E a prevenção primária, o legal é isso. Ele não previne uma só doença, ele previne uma série de doenças. Porque são várias doenças que estão associadas aos mesmos fatores. Então, você tendo uma vida saudável, você também vai ter, consequentemente, uma chance menor de ter outros problemas. Principalmente a higiene desses alimentos, né? Como é que você
vai cuidar desses alimentos, cortar, a limpeza, o lavar, né, esterilizar, vai comer uma maçã, tem uma fruta com casca, você precisa lavar bem, esterilizar ela, ter todo um procedimento. Eu tive o mesmo médico gasto que ele disse, olha, cuidado com essas frutas cortadas, assim, que você já compra pronta, embaladas na rua. É melhor que você leve a fruta, o tipo melancia, abacaxi, você corta em casa após lavar, porque aquela faca, aquele alimento passou por onde para ser cortado, né? Então, você precisa ter todo o cuidado com as folhas e tudo isso para poder também você ter Agora, cuidado. A gente nota que os cuidados da saúde é da raiz do cabelo ao dedinho do pé, né? Todo o nosso corpo exige muito cuidado. Um outro aspecto que a gente também precisa levar, então, é tirar o fardo da culpa. Então, fulano teve porque fumou e bebeu. Tá, mas isso é fator de risco. Tá? A gente mostrou leucoplasia, que é uma doença que 10% das pessoas têm, já um risco é muito maior do que a pessoa que não tem. Mas 90% não vai ter, por exemplo. Oscar Niemeyer estava acima do peso, fumou a vida toda e bebia. Não morreu com 104 anos. Ao passo que Paulo Zulu, que tá um exemplo talvez de vida saudável, sempre foi modelo, sempre se cuidou da alimentação saudável, tá super bem, mas está se recuperando agora de um câncer. Então, infelizmente, não é fazendo tudo certo, vamos dizer, que garante a isenção, porque tem fatores que não são ambientais, mas nem deixando de fazer, porque exatamente tem fatores que não são ambientais. Então, você tem um genótipo que lhe protege de câncer, a ponto de fumar e beber a vida toda, como foi Oscar Niemeyer, e não ter câncer. E tem outros que têm um risco maior inerente à sua composição, que apesar de nunca fumar e nunca beber, vieram a ter. Mas a gente não sabe qual é a minha composição. É mais favorável a não ter problema ou a ter problema independente de uma vida saudável? Como a gente não sabe, na média, a gente não pode culpar, então a pessoa que se expôs vai causar esse problema, está pagando o preço de uma vida desregrada. Não é assim, não é exatamente assim que funciona, mas também a gente, quanto melhor for o nosso controle com relação a essa exposição, menor o risco de ter problema. Então a gente está lidando com risco, não é com sentença. Risco a gente reduz, mas a gente nunca elimina. Isso. É isso aí, professor. Obrigada mais uma vez. Pessoal, acho que todo mundo já recebeu aí o link da avaliação de reação e se puderem responder para a gente, também o link de presença, né, da lista de presença, que eu já vi que também o pessoal já assinou. Então, muito obrigada a todos. Estaremos aí dando continuidade aí nesse meio do ano já, né? A gente já está no meio. Para o fim, mais algumas palestras, então fiquem atentos, a gente divulga. Professor, muito obrigado. Pode ficar à vontade, viu? Para dar continuidade aí às suas atividades. Tá. Então, estou por aqui só esperando o pessoal encerrar e vou ficar aqui por aqui ainda. Tá, ok. Boa tarde, obrigado pelo convite. E Obrigada, professor. Se vocês precisarem, a gente está à disposição lá na universidade, no Hospital Santa Joana, no consultório, onde quiserem encontrar, a gente está à disposição, tá? Perfeito. Tchau.